Olá pessoal, sejam bem-vindas novamente aqui ao meu canal, este canal onde eu falo sobre nutrição, alimentação, saúde e qualidade de vida. Hoje nós vamos finalizar o assunto sobre o jejum intermitente. Esse assunto ainda tão polêmico e que gera várias dúvidas. Hoje, neste vídeo, eu vou falar a respeito dos protocolos. Quais são os protocolos mais comuns do jejum intermitente? Quais são os alimentos que devem ser priorizados quando abrir a janela de alimentação? Quais são aqueles alimentos que quebram o jejum intermitente? Qual a interação de alguns medicamentos no período que você está em jejum? Enfim, vamos esclarecer definitivamente as dúvidas de vocês. Se vocês não estão inscritas ainda aqui no canal, inscrevam-se, o link eu sempre deixo aqui, @AnaPaulaCarrion nutricionista. Vamos resolver de uma vez por todas, esclarecer de uma vez por todas sobre o jejum intermitente. Vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Jejum intermitente. Gente, a palavra intermitente já diz que você vai parar de se alimentar por um período e recomeçar a se alimentar num outro momento. O jejum intermitente ele pode ser tanto fisiológico quanto metabólico, vai depender do enfoque. Já falei sobre jejum fisiológico e metabólico no vídeo anterior, mas só relembrando aqui. O jejum fisiológico, também conhecido como jejum calórico, ele se refere à restrição calórica, onde se ingere apenas líquidos sem calorias, como água, como café. O foco é a restrição calórica, buscando uma mudança na fisiologia do corpo para queimar gorduras. Por sua vez, o jejum metabólico ele foca na redução do estímulo à insulina. Ele permite que você tome, por exemplo, aquele café com óleo de coco. Ele permite gorduras saudáveis, líquidos com gorduras saudáveis. Portanto, o jejum metabólico ele busca mais um ajuste específico do metabolismo. O jejum, na realidade, o jejum intermitente, ele serve como um jejum fisiológico, também como um jejum metabólico. Aí depende da prescrição, da elaboração do seu plano de jejum. Depende do que um nutricionista vai fazer para você, personalizar para você. Muitas vezes as pessoas perguntam: mas eu posso, doutora, tomar um café com óleo de coco? Depende do enfoque, depende da determinação também do seu nutricionista. Mas uma dica super importante aqui: independente do jejum, do protocolo que você vai fazer, você tem que se manter hidratada. Já falei em vídeos anteriores sobre um cálculo básico, bem simples, do quanto de água você precisa ingerir por dia. Relembrando aqui, faça um cálculo bem simples. Pegue 35 ml de água e multiplique pelo seu peso corporal. Se você pratica sempre algum exercício físico, se você tem um intestino mais lento, a esse valor final você adicione mais 500 ml de água. Aí você vai ter uma base da sua necessidade diária. Bem, a dúvida frequente: quantas vezes fazer jejum intermitente? Pessoal, não existe uma regra, depende, pode ser 1 ou 2 vezes por semana. Para fins de emagrecimento, é recomendado fazer o jejum 1 a 3 vezes por semana, depende muito de cada pessoa. Para perda de peso, é importante não exagerar também nessa frequência, e manter uma dieta sempre equilibrada, porque pode acontecer que o seu metabolismo desacelere
e se o jejum for feito com muita frequência. Por isso que é importante não exagerar. De 1 a 3 vezes por semana está perfeito. E para fins de emagrecimento, o protocolo de jejum intermitente de 16 horas é muito válido. E você pode fazer esse protocolo 3 vezes na semana sem problema nenhum. Mas sobre os protocolos individualmente eu vou falando ao longo do vídeo. Todavia, pessoal, se o objetivo for apenas melhorar a saúde, fortalecer o sistema imunológico, aumentar a sua disposição, o jejum pode inclusive ser feito diariamente. É recomendado começar sempre com um jejum de uma vez por semana, em um período de jejum mais curto, como de 12 horas, e aí você vai aumentando gradualmente. O corpo precisa se adaptar a essa cetose, precisa se adaptar a ter a gordura, os corpos cetônicos como fontes de energia. E qual o melhor protocolo? Essa é uma grande dúvida. Nós temos alguns fatores que nós, nutricionistas, temos que considerar. O melhor protocolo sempre é aquele que se aplica na individualidade, depende muito de cada paciente nosso. Vai depender, por exemplo, da rotina desse paciente, quais os hábitos alimentares, quais os hábitos de vida desse paciente, qual refeição que no contexto do dia a dia fica mais fácil para o paciente abrir mão. A gente costuma pedir também exames laboratoriais, nós precisamos analisar esses exames. Depende também em qual categoria esse paciente se enquadra. Eu já falei no vídeo anterior sobre algumas categorias que não devem ter a prática do jejum, como alguns idosos, gestantes, lactantes, crianças, quem tem diabetes tipo 1, quem é imunocomprometido, quem tem insuficiência renal, quem tem disfunção tireoidiana, transtornos alimentares, quem tem artrite reumatoide, vai muito depender. Precisa de um acompanhamento constante. Enfim, consulte o seu nutricionista. Baseado no seu objetivo, ele vai ver qual o protocolo que melhor se adapta a vocês. O importante, pessoal, é que se você optou por essa prática, você tenha uma conscientização. É importante você saber que irá ter restrição de alimentos. Tenha essa consciência. E que quando abrir a sua janela alimentar, é importante que você saiba quais são os alimentos interessantes de consumir. E vale dizer também que no jejum intermitente, todos os macronutrientes, sejam as proteínas, as gorduras e os carboidratos, são importantes. Claro que a proteína é geralmente considerada mais crucial durante esses períodos de jejum, para que justamente o corpo não use a massa muscular como fonte de energia, para que você não seja prejudicada, já que as proteínas ajudam a minimizar a perda muscular. Além do que, as proteínas são mais saciantes do que os carboidratos, do que as gorduras, o que ajuda já a controlar aqueles períodos de fome durante o jejum. E quando abrir a janela de alimentação, é importante escolher boas fontes de proteínas de alta qualidade. Resumindo aqui, a proteína frequentemente é priorizada em todos os protocolos de jejum intermitente, especialmente para quem busca o controle de peso e o ganho de massa muscular. Embora as gorduras e os carboidratos também desempenhem papéis importantes na alimentação, não significa que você fazendo
jejum intermitente, você tenha que não consumir carboidratos. Bem, agora vou explicar alguns protocolos, os protocolos mais relevantes. Nós temos vários protocolos. Os principais eu vou explicar aqui. Nós temos o protocolo 12 por 12, que são 12 horas em jejum e 12 horas de alimentação, de janela alimentar. Por exemplo, você come às 9 horas da manhã e só volta a comer às 19 horas desse dia. Nós temos o protocolo 16 por 8, são 16 horas em jejum e 8 horas de janela aberta de alimentação. Nós temos o protocolo 18 por 6, onde 18 horas você fica sem comer e durante 6 horas abre-se a janela de alimentação. E nós temos os protocolos mais rígidos, que são os de 20 horas, o de 24 horas. O de 24 horas é bem complicado para a maioria das pessoas, porque é onde você vai fazer apenas uma refeição por dia. Vamos começar aqui explicando sobre o jejum de 12 horas. É como aquele jejum que a gente faz antes de irmos ao laboratório fazer aqueles exames de rotina, aqueles exames de sangue, como, por exemplo, você parar de se alimentar às 20 horas e voltar a comer somente no café da manhã, lá pelas 8 horas da manhã. A partir de 12 horas, pessoal, de jejum, a gente já começa a ter uma sinalização de lipólise, ou seja, de queima de gordura. Temos o jejum de 16 horas. A maioria dos estudos é baseado nesse jejum, nesse protocolo de 16 horas, onde, por exemplo, a sua última refeição será por volta das 19 horas, ou seja, um jantar, e durante a noite, até o horário de dormir, você não come mais nada. As pessoas perguntam, mas posso tomar alguma coisa? Você pode até tomar água, tomar um chá, mas sempre sem adoçante, sem nada. Aí você dorme e quando você acordar pela manhã, você faça a sua caminhada, faça alguma atividade em casa, uma atividade leve. E se quiser tomar novamente um chá ou um café, até pode, desde que sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E aí já se passaram 16 horas e abriu a sua janela de alimentação. Nesse momento, sim, você vai fazer uma refeição. Mas atenção, não pode ser um prato cheio de carboidratos. Você pode comer um pouquinho de algum cereal integral ou até mesmo um carboidrato de baixo índice glicêmico. Pode ser também uma ótima fonte de proteína, um franguinho, um peito de frango grelhado, sem pele, um bife magro, uma postinha pequena de peixe. Aí você coloca legumes com pouco carboidratos, coloca verduras refogadas, folhas cruas, folhas verdes escuras, grãos. Nesse jejum também, quando abrir a janela, você pode consumir alguma fruta, mas fruta com baixo índice glicêmico, o que também é interessante. Ou seja, a prioridade é uma refeição proteica. Ou pode ser até mesmo somente uma salada bem bonita, bem diversificada, ou até mesmo um omelete com ovos e verduras, mas tudo sempre sem exagero. Aí nós temos uma opção, que é um jejum mais avançado, que é o jejum de 18 horas. É um jejum mais longo, é um jejum muito interessante também, mas a minha sugestão é que você comece com um jejum de 12 horas, se você quer chegar aos de 18 horas,
Comece com o de 12 horas e vá chegando aos poucos, vá aumentando a cada semana o seu período de jejum. A partir das 18 horas de jejum, o nosso corpo ele já se encontra em cetose. O nosso corpo já está transformando a gordura em corpos cetônicos. O corpo tem mais corpos cetônicos circulantes no organismo, o que vai contribuir muito para a perda de peso mais acelerada, vai contribuir muito para o cérebro. Você já tem uma nova preferência de fonte energética, não é? Melhora a sua sensibilidade à insulina, há um descanso maior, mais efetivo, um descanso intestinal, uma recuperação da mucosa desse intestino, um aumento da lipólise, que é a quebra de gordura. Nesse período de jejum de 18 horas, você já está com a autofagia aumentada. Autofagia, eu falei no vídeo anterior, que é a morte celular programada daquelas células que não estão saudáveis, o que vai preservar contra doenças crônicas a médio e longo prazo. O corpo vai atrás daquelas células defeituosas, digamos assim. Há também uma aceleração do processo de emagrecimento. Você também tem uma diminuição da inflamação de baixo grau, porque com menos insulina no organismo, você tem um menor potencial inflamatório. Você consegue mexer também na expressão de alguns genes positivos, né? Há também uma regulação de vários hormônios. Bom, nesse protocolo, você vai ficar 18 horas sem se alimentar. E quando abrir a janela de alimentação, você terá 6 horas de janela. Ou seja, nesse período de 6 horas, você vai poder se alimentar. Você vai poder, inclusive, fazer 2 refeições, comer a cada 3 dessas 6 horas sem problemas, desde que essas 2 refeições sejam com alimentos adequados e antes de voltar a fechar a janela de alimentação. Pessoal, abrir a janela de alimentação tem que ser com alimentos de qualidade, que tenham qualidade nutricional, que tenham vitaminas, que tenham fibras, que tenham minerais, que tenham proteínas, excelente qualidade proteica. Aí você pode consumir ovos, frango, peixe, verduras, legumes, a mesma coisa que eu falei do jejum de 16 horas. E qual é o melhor horário para fazer esse jejum de 18 horas? Depende de você, né? Algumas pessoas preferem jantar mais cedo, por exemplo, às 19 horas, e a partir das 20 horas não consumir mais nada, porque começa a contagem do tempo do jejum de 6 horas e você vai voltar a comer somente quando abrir a sua janela de alimentação lá pelas 2 horas da tarde do dia posterior. Aí você vai poder almoçar, por exemplo. Temos o jejum de 20 horas, que é ficar 20 horas consecutivas sem comer e ter apenas 4 horas livres de alimentação. Mas é um protocolo para a maioria das pessoas mais difícil. E não é bacana você iniciar a prática do jejum com esse protocolo mais restrito. E um dos benefícios desse jejum intermitente, deste protocolo de 20 horas, é a perda de peso da gordura corporal por causa do déficit calórico devido à lipólise, né? Aquela quebra de gordura que vai estar mais facilitada. Você vai ter também uma melhora da resposta à sensibilidade à insulina, já que você vai ter uma menor secreção de insulina durante o dia todo. E a insulina
que é secretada, né, pessoal, quando há o consumo de alimentos. Você vai ter ótimos resultados metabólicos. Esse protocolo é comprovado que pode, inclusive, ajudar a diminuir riscos de algumas doenças cardiovasculares, de doenças neurodegenerativas, porque melhora a função circulatória, melhora a função cerebral, pode te ajudar a diminuir o colesterol ruim, regularizar os níveis de triglicerídeos, regularizar a pressão arterial. Esse protocolo também ajuda a melhorar a sua concentração, a sua memória, a sua capacidade cognitiva. Além de tudo isso, diminuindo os marcadores de inflamação, reduzindo o estresse oxidativo que induz a morte daquelas células defeituosas do organismo, mas é um jejum mais difícil de ser feito. E precisa, sim, de um acompanhamento de um nutricionista, porque é preciso equilibrar as vitaminas, os minerais, porque, por exemplo, nesse jejum de 20 horas, em uma das refeições que você for fazer, você irá consumir alimentos ricos em cálcio. Então, a próxima refeição tem que ser bem equilibrada. Por exemplo, você vai precisar controlar o consumo dos alimentos ricos em ferro, para esse ferro não competir com aquele cálcio daquela refeição anterior. Então, assim, pessoal, eu nunca recomendo que a pessoa comece qualquer protocolo de jejum intermitente por conta própria. E o que comer quando abrir a janela de alimentação? Verduras, legumes, carboidratos de baixo índice glicêmico, como eu falei, as proteínas com alto valor biológico. Por exemplo, se você vai fazer um jejum e vai pular o café da manhã, quando abrir a sua janela de alimentação, você pode comer uma salada com alface, com rúcula, com tomate, com agrião, e também, não só a salada, mas um espinafre refogado, ou uma couve, ou uma abobrinha refogada, carboidratos também de baixo índice glicêmico. A dúvida de algumas pessoas, posso consumir feijão? Sim, numa quantidade moderada, pode sim. E outra coisa, pessoal, uma dúvida quanto aos medicamentos durante o período de jejum intermitente. Os medicamentos, como por exemplo para o hipotireoidismo, você pode continuar tomando. A exceção de medicamentos aqui está relacionada ao uso de corticoides, mas com relação a essas medicações de uso regular, o importante é você consultar o seu médico, remédios para hipertensão, para diabetes, porque talvez seja necessário o médico fazer o ajuste da dose. E outra dúvida, água com limão quebra o jejum? Sim e não. A água com limão quebra o jejum fisiológico. Por quê? Porque entrou caloria, quebrou o jejum. Embora o limão tenha pouquíssima caloria, depende das adaptações, das concessões que o nutricionista vai fazer, mas não quebra o jejum metabólico. Alguns nutris permitem um shot pela manhã de água com limão, porque traz benefícios, tem uma quantidade calórica extremamente baixa, já outros não. E como eu falei aqui no início do vídeo, o café com óleo de coco, o café com MCT quebra jejum, pessoal. O óleo de coco tem triglicerídeos de cadeia média, que nós conhecemos por MCT. E o MCT é uma fonte rápida de energia. Claro, melhora o desempenho físico, aumenta a saciedade,
tem um potencial positivo na nossa saúde metabólica e cognitiva, e além disto, o MCT pode ter um efeito protetor cardíaco, cardiovascular, ajuda também na absorção daquelas vitaminas lipossolúveis, mas quebra o jejum calórico, não quebra o jejum metabólico. Aquele jejum em que você ingeriu calorias, mas elas não elevaram a insulina, que é um grande benefício também do jejum. Essa energia que vem dessa gordura, ela não é estimulante de insulina. Outras perguntas. Glutamina, creatina quebram jejum? Quebram, pessoal. Cúrcuma quebra jejum? Não, pessoal. Os fotoquímicos não quebram jejum. A última dúvida: posso malhar em jejum? Pessoal, após um período de 6 semanas para o seu corpo se adaptar ao jejum intermitente, não é problema nenhum. Se você é praticante já avançado da prática do jejum intermitente, você pode treinar em jejum. Caso contrário, prefira fazer nos dias, por exemplo, que você não vai à academia, né? Se você treina com aquela regularidade, uma outra opção é, se você treina, por exemplo, às 7 da manhã, faça o seu pré-treino, faça o seu pós-treino, mantendo a sua janela de alimentação de até 15 horas e pare de se alimentar a partir das 15 horas da tarde. E quais os líquidos que eu posso tomar? Você pode tomar água, você pode tomar café, chá sem açúcar, sem adoçante, chimarrão, enfim. O nutricionista vai te passar direitinho os alimentos que devem ser os preferenciais e aqueles alimentos que devem ser evitados quando abrir a janela de alimentação. Eu espero que eu tenha resolvido as dúvidas de vocês. É muito fácil, pessoal. A prática do jejum intermitente não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basta você começar aos poucos. Sempre com auxílio, eu recomendo, com o auxílio de um profissional nutricionista. Por hoje, finalizamos o vídeo. Acho que encerramos aqui o assunto do jejum intermitente. Eu acho que eu respondi todas as questões de vocês. Lembrando sempre que se você não está inscrita no canal, inscreva-se, @Ana Paula Carrion Nutricionista. Como sempre, eu agradeço a presença de vocês. Nos encontraremos em um próximo vídeo. Muito obrigada.